Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então tá aí, né? Finalmente, depois de tanto tempo, a atualização, né, do DDI, né? Vocês viram aí que eu já tinha refeito, né, outros robôs e esse daí era o próximo da fila, né? Ainda falta aí mais alguns, né? Mas o grosso assim já foi, né? Esse aqui é o que o pessoal mais estava me pedindo porque é um dos mais usados, né? Até eu uso esse robozinho aqui de vez em quando, dou uma ligadinha nele ali para brincar no índice. Só não tenho coragem de ligar ele no dólar ainda, apesar que eu conheço gente que só usa ele no dólar. Mas tá aí, a atualização dele e a gente vai ver, né, o que tem de diferente aí. Beleza? Pessoal, primeira coisa, né, padrão. Clica aqui em ajuda, clica em procurar atualizações. Ó, muda aqui para a versão beta, tá? Qual que é a diferença da versão estável para a versão beta? A versão beta é a versão que as coisas funcionam, tá? Então você quer que seu indicador, seu robô, sua regra de coloração funcione? Versão beta, ok? Clique em atualizar aqui, ó. Vou até atualizar o meu junto, ó. Vai abrir essa barrinha. Ela demora um pouquinho para começar a carregar, tá? Então, ó, esse início aqui é um pouco demorado mesmo, ó, e depois, né, já vai mais rápido. Obviamente, isso aqui vai depender, né, da velocidade da internet de vocês, mas é bem rapidinho. Olha só, já está atualizando, certo? Ele já baixou. Pronto, atualização concluída. Agora é só clicar aqui em reiniciar, ok? E vamos prosseguir com o vídeo. Eu não vou reiniciar agora, porque eu estou gravando, ok? Mas assim que terminar a gravação, eu reinicio o meu. Então vamos lá, reiniciou seu Profit, tá? Depois de atualizar, você vai baixar, tá, o arquivo que contém o robô, ok? Então tá aí na descrição, tá, pessoal? Link para o Google Drive, tá? Aqui é o Google Drive, para você baixar este arquivo, pessoal. Eu não consigo entender como tem gente ainda que não consegue baixar. Tá? Todo vídeo eu explico. Você não é para clicar aqui, não é para clicar aqui, não é para clicar aqui. É aqui, ó, neste botão, tá? Se você não baixar por aqui, não vai conseguir fazer funcionar mesmo, tá? Você não vai conseguir nem importar para o Profit. Então, o arquivo é este, JBDDI Free, e você vai clicar aqui para baixar, ok? Olha só, quando a gente passa o mouse em cima, aparece ali a opção de fazer o download, ok? Muita gente ainda se perde nisso aqui, tá? Isso aqui é bem básico. Se você não consegue nem baixar o arquivo, pessoal, vai ser difícil você conseguir colocar o robô para funcionar, tá? Beleza. Então, atualizamos o nosso Profit. É a parte mais importante, tá? Atualização do Profit. Profit atualizado. Arquivo baixado. A gente vai agora importar, tá? Vai importar aquele arquivo para dentro do nosso Profit. Então, como que a gente faz? Vem aqui em estratégias, tá? Tem já aqui a opção importar/exportar. Se por acaso futuramente, né, não existir essa opção aqui, você clica em central de estratégias, tá? Que provavelmente vai ter alguma opção parecida lá. Okay? Vamos clicar aqui em importar/exportar. Ele já vem selecionado a opção de importar, tá? Então você só vem aqui na pasta amarela, então clique, procura o arquivo que você acabou de baixar, tá aqui o meu, tá? JBDDI Free. Clique em abrir. Ele aparece aqui, ó, como disponível. Você clica no primeiro botão, ele vem para selecionado. Você clica em importar, dá OK e confirma. Bom, não vou fazer isso porque eu já tenho ele aqui. Pronto. A gente já atualizou o Profit, a gente já baixou o arquivo e a gente já importou para dentro do Profit. Vamos lá. Vamos entender primeiro como é que funciona, né, o operacional do DDI, tá? Fiz a parte mais chata primeiro, já para o pessoal que está querendo só baixar o arquivo, né? Já baixar e brincar. Mas para quem quer, né, entender realmente do operacional, para ver até as diferenças, né, entre a versão antiga do DDI e a versão nova, então vamos começar agora, tá? Primeiramente, ele é um setup que funciona com canal de Keltner, tá? Primeiramente, né? Antes disso ainda, ele é um setup que funciona com Renko,
tá? Ele não foi configurado para trabalhar com candles, ele não vai funcionar direito. Ele pode até funcionar da entrada e tudo mais, porém ele foi feito inteiramente para trabalhar com Renko, tá? Então se você coloca no gráfico de candlesticks e tem algum tipo de problema, desculpem, mas eu não posso fazer nada, tá? Quando o setup é para trabalhar com candles, eu falo, como o cassete, por exemplo, o último vídeo que eu lancei de robô, ele é para trabalhar com, né, candles de 1 minuto. Funciona com Renko? Pode até funcionar, mas ele não foi feito para trabalhar com Renko, beleza? Ele está otimizado para gráfico de 1 minuto. Funciona nos 5 minutos? Sim, funciona. Por quê? Porque é candlestick, tá? Vai dar menos entrada, o alvo vai ficar, o stop vai ficar sempre maior, aí beleza, você está trabalhando entre candles, né? Mesma coisa, Renko, tá? Funciona no Renko? Funciona. Qual o tamanho do Renko? Pessoal, testem, tá? Vai funcionar em todos. Obviamente, você vai colocar um 50R, ele não vai dar entrada, né? Mas é só isso que eu queria falar. Então ele é um setup que ele foi otimizado para o Renko e para trabalhar com canais de Keltner, tá? O robô, pessoal, ele não vem, tá? Eu até parei de deixar minha tela já toda configuradinha, porque o pessoal confunde achando que vai baixar o robô e a tela já vai ficar, né, daquela forma. Não, tá? Você tem que criar um layout novo, tá? Cria um layout novo, né? Eu tenho 1 milhão de layouts aqui embaixo, ó. Você cria mais um aí. Você clica com o botão direito aqui e vem em inserir indicador, tá? A gente vai procurar Keltner Channels, esse aqui, ó. Ok? A gente clica para inserir no gráfico, tá? Não é aqui embaixo. Inserido, beleza, tá aqui, tá? Esse é o indicador que o nosso robô vai trabalhar. Só ele não, tá? Tem mais um indicador que é o que vai o que vai dar pra gente, né? A divergência mesmo, né? O que ele vai medir para ver se está dando divergência ou não. Então, qual é o indicador, tá? A gente clica de novo em inserir indicador e procura por IFR. É esse aqui, ó. IFR RSI, tá? Não é o de baixo. Agora esse aqui você tem que colocar numa nova janela, tá? Você nem pode colocar aqui, ó. Ok? Pronto, tá lá embaixo. É isso que o robô usa, tá? A gente já vai ver como é que funciona, né, as entradas dele. Quer deixar aqui um pouco mais visível, tá? Clica com o botão direito aqui, ó, propriedades da escala de preço. Vem aqui em grade fixa, ó. A gente tem essas duas linhas, ó, 70, 30. Elas estão aqui, ó. Você consegue alterar, tá? O estilo, né? O estilo da... Eu ia falar tipo e juntei com estilo. Então você consegue alterar o estilo da linha, a cor e a espessura, ok? Então eu gosto de colocar, né? Esse aqui é o 30, né? Então 30 eu costumo deixar verde e o 70 eu costumo deixar vermelho. Ficou diferente só essa parte de cima aqui. Eu vi que tinha dado alguma coisa errada. Aqui, ó. Acho que agora vai. Pronto. Por que verde embaixo e vermelho em cima? Exatamente porque quando ele entra nessa zona aqui dessa linha, tá? Quando ele tenta romper essa linha, ele está entrando em sobrevenda, ou seja, está entrando, né, em bons pontos para você fazer uma compra, tá? E para cima é a mesma coisa, ó. Olha só, quando ele dá, né, essa fugida, quando ele rompe essa linha vermelha, ele está entrando em sobrecompra, ou seja, tá caro, né? Resumindo assim, né? Ele está caro, está num bom momento para você vender, tá? Então ele costuma fazer correções depois que chega, né, nessas zonas tanto de cima quanto de baixo. É assim que o IFR funciona. Então o que o robô vai fazer? Tá? Ele vai usar o canal de Keltner como um gatilho, tá? Para não ficar dando entrada toda hora, tá? Para ele não ficar toda hora medindo o IFR. Então ele usa, né, o Keltner como um gatilho, mas o que ele vai pegar é quando der uma divergência de IFR. O que é uma divergência? A gente já vai ver, tá? Inclusive aconteceu uma agora. Olha só. Divergência de IFR é isso aqui, ó. O gatilho é o Keltner, certo? Então fechou fora do Keltner, gatilho acionado. Então aqui, ó, este box aqui, ele fechou,
né, fora do Keltner, fez um fundo aqui, ó, que foi formado um fundo, certo? E ele voltou a subir, beleza. O que o indicador vai fazer? Ele vai anotar neste fundo aqui, ó, tá? Ele vai anotar qual foi o valor do IFR aqui, ó, certo? Beleza. Agora, ele tem anotado, né, todas as informações desse fundo aqui. Quando ele fizer um novo fundo, como foi feito aqui, tá? Então a gente tem um fundo, outro fundo. Este fundo aqui está mais baixo do que este, certo? O que ele vai fazer? Ele vai agora olhar o IFR para ver se esse IFR está mais baixo do que esse. Tá vendo que não tá, né? Então a gente tem o preço caindo e o IFR aqui, ó, subindo. Deixa eu só fazer mais certinho aqui, ó. Não tá tão assim, né? Mas enfim, é uma divergência, ó. Tá subindo, né? O IFR está subindo, enquanto o índice está caindo, né? Enquanto o preço está caindo. Neste momento ele compra aqui. Beleza? Inclusive, vamos ver se ele realmente teria entrado, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Para auxiliar, né? A gente já viu como coloca o Keltner, né? Já viu como coloca o IFR. Vamos colocar a regra de coloração do robô aqui, então. Clica com o botão direito, tá? Inserir regra de coloração. Clique em mais e procura lá o seu DDI. Inclusive tem uma porrada de versão aqui. O pessoal que pede para fazer versão personalizada. Então vamos colocar aqui. Olha só o que eu falei. Beleza? Inclusive ele pegou outra divergência aqui, ó. Fundo mais baixo e o IFR lá embaixo deu diferença, né? Pessoal, a gente vai ver já um detalhe bem importante, tá? Para quem tava reclamando disso aqui, ó. Tá vendo? Teve divergência ali? Vamos conferir se teve divergência? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa ferramenta aqui, ó, de cruz, que a gente consegue ver direitinho. Olha só. Então aqui, ó, neste box, o IFR estava em 28,80, ok? Naquele fundo ali, IFR 28,80. Vamos olhar aqui neste fundo, IFR 29,39. Ou seja, 29,39 é maior do que 28,80. Só que, tá vendo como é uma coisa praticamente, né, só o robô conseguiria ver, né? A gente, né, olhando, né, a olho nu ali, operando na mão, não ia conseguir pegar esse tipo de divergência, tá? Inclusive, muita gente não quer pegar esse tipo de divergência. Então, né, quando a gente estiver falando lá da configuração do robô, a gente vai ver um detalhe bacana que dá para mexer nisso aqui. Mas, né, no geral é isso. No geral, ele vai sempre entrar, tá? Quando acontecer isso aqui, ó. Beleza? Uma mudança grande, tá, pessoal? Uma mudança grande, muita gente pediu, foi até motivo de discussão, né, não de discutir, né, de brigar, discussão de conversar mesmo, de trocar informações. Entre eu e o Eduardo aí, que é praticamente especialista nesse setup já, né? Então tá usando o DDI desde o começo. Então qual foi a discussão que eu tive com ele, tá? Esse tipo de entrada aqui, ó, o robô não fazia antes, tá? Por quê? Porque eu considerava, tá? Por exemplo, ele fez aqui o box amarelo, tal, né? Quando ele forma esse box amarelo, significa que cumpriu, né, com todos os parâmetros que a gente pede, né? Fechou fora da Keltner, o IFR entrou em sobrecompra, quando ele virar para baixo, né, o box fica amarelo e ele marca todas as informações, tá? Então o box amarelo significa que ele guardou as informações, né, deste topo ou deste fundo. Para quê? Para comparar quando tiver um novo topo ou um novo fundo, para comparar para ver se teve divergência. Então o box amarelo é isso. Quando tem box amarelos seguidos, né, pode ser por causa disso aqui, ó. Né? Teve um box amarelo lá em cima, né, no ponto de venda, e só que não teve, né, um novo topo para ver se teve divergência ou não. E ele caiu direto, né, veio até a banda inferior, né, e fez mais um box. Então, né, obviamente que ele não tem divergência aqui
porque não tem nem dois fundos, né? Tem um topo e um fundo. Então ele vai, e aqui ó, outra, então ele pode acontecer, né, de pintar dois boxes amarelos nesse caso, ou neste caso aqui ó, que é o mais comum, que é o seguinte: vou pegar a ferramenta de desenho, um topo, certo? Outro topo. Ele vai medir, né, obviamente, se o IFR está menor. Neste caso aqui, o que aconteceu? Topos, né, o preço subindo, topo maior que o outro, e o IFR, mesmo não dando para ver direito, também está subindo. O que ele faz? Ele ignora esse box amarelo e agora vai considerar esse aqui como, né, parâmetro para medir se teve divergência ou não. Então o que eu estava falando era isso aqui, ó. Novo modo de entrada do robô, tá? Eu considerava antes que depois que um box... Opa, desculpa. Eu considerava antes que depois que um box amarelo fosse formado, para ele considerar um novo topo, ele teria que fechar pelo menos 2 boxes para cima, tá? Antes de cair, certo? É assim que o robô antigo trabalha, né? Eu vi, né, que o robô estava perdendo muitas entradas desse tipo aqui. Então beleza, teve um topo aqui? Teve, né? Teve um topo aqui. Qual que é a discussão? A gente vai considerar que isso aqui é um topo, né? O que o robô vai fazer? Ele vai medir, olha só, ele vai medir se a máxima, se esse pavio aqui deste candle está maior do que esse, tá? Porque tem que ser um topo maior, certo? Vamos ver aqui a máxima. Máxima 555. A máxima desse 555, ou seja, tá igual, né? Tá igual, não chegou a romper. Mas o que aconteceu aqui, né? Olha o IFR. Ó, a gente teve esse topo com este topo, ok? Olha o IFR. Um topo, outro topo. O IFR desabou, né? O IFR desabou aqui, ó. Certo? Então, né, mesmo sendo, né, milimetricamente aí um topo duplo, né? Ou, né, para quem não quiser considerar um topo, né, o IFR deu divergência. Então sim, eu já vi o Fabrício entrando em entradas assim. E o Fabrício que praticamente criou esse operacional, né? Então, como muita gente estava pedindo para ele fazer essas entradas, então eu modifiquei, tá? Então agora ele vai dar bem mais entradas do que antes. Quer dizer, bem mais também não, né? Tudo vai depender do dia. Ele vai dar um pouco mais de entradas do que o modelo anterior, certo? E ele vai pegar agora, ó, esse aqui é o tipo de entrada que ele fazia antes, tá? Ele só entrava assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Um topo. Então ele esperava formar, olha só, 2 boxes para cima antes de, né, conferir se realmente teve, né, um topo. Ó. Então, aqui um topo, outro topo, né? E aqui, ó, IFR caindo, certo? Divergência, né? Por quê? A gente teve um topo maior que o outro e aqui um topo menor que o outro, certo? Então é assim que ele entrava antes, ó. Ele esperava pelo menos 2 boxes brancos, né? 2 boxes positivos para testar a entrada, né? Para ver se ia dar. E agora não, agora ele está entrando assim, ó. Olha só, um topo, né? Fez um box positivo, o seguinte, né? Ó, superou a máxima e e a divergência foi grande, né? Olha só, deu uma divergência grande aqui, né? E deu uma boa entrada, ok? Então esse é o operacional, basicamente isso, tá? Nenhum segredo, né? Nada muito complicado, simplesmente divergência de IFR, ok? Vamos aproveitar, pessoal, que a gente já colocou a regra de coloração aqui e vamos facilitar para vocês que quer fazer backtest, né? Backtest visual, colocar mais uma ferramenta aqui para ajudar vocês, tá? Então você clica com o botão direito, vem inserir estratégia de execução e procura, né, mais uma vez o DDI. Então tá aqui, ó. Prontinho. O que ele está fazendo agora? Ele está mostrando pra gente, pessoal,
né, além da coloração, né, vermelho é venda e o verde é compra, ele está mostrando o exato ponto de entrada e saída de cada operação. Ó. Mas por que, né? Por que ele está saindo no meio do nada aqui, né? O que está acontecendo aqui? Vamos lá, pessoal, vamos começar a olhar já um pouquinho as configurações, né, do robô. Então a gente clicando com o botão direito, a gente tem aqui, ó, propriedades DJB DDI Free. Tá vendo que está aparecendo duas vezes? A primeira é a regra de coloração e a segunda é a estratégia de execução. Mexeu em alguma coisa em um, mexe no outro. Ok. Vamos lá no primeiro, regra de coloração. O que a gente vai ter aqui para alterar, pessoal? Isso aqui já é a configuração que vai estar no robô, tá? Então aqui eu já vou dar uma explicação detalhada do que é cada coisa para, né, facilitar quando for explicar lá como instala o robô, né? Não precisar passar por tudo isso de novo. Vamos lá. Horário início, horário que ele vai começar a fazer as entradas, horário fim, horário que ele vai parar de fazer as entradas e, se estiver posicionado, ele zera, né, as operações. Alvo final é o alvo em pontos, tá zero. Por que tá zero? Se você deixar zerado, tá, ele vai usar um alvo na média central, tá? Só que o Keltner, ele não tem uma média central, né? Tá vendo aqui que não aparece nada? Ele não é igual a banda de Bollinger, que você coloca e já aparece. Mas isso é muito simples de resolver, pessoal. Clica com o botão direito, inserir indicador, média móvel, inserir no gráfico. Vamos colocar aqui uma de 20, tá? Já vou explicar por quê. Ok. Dá 2 cliques na média. Vamos alterar ela e deixar ela exponencial. Já vou explicar por quê, tá? Então 20 exponencial. Aparência você coloca o que você quiser. Tá? Eu vou deixar branco pontilhado. E pronto. Olha só. Tá vendo? Ele está saindo na média. Nessa média aqui. Por que eu estou usando 20 exponencial? Se a gente der 2 cliques no Keltner, tá? A gente vai ver que o Keltner ele vem por padrão com período, né? 20 da média, exponencial. Beleza? Então vamos voltar aqui para a configuração. Então olha só, alvo final. Se a gente colocar 0, ele vai sair nessa média. Eu posso alterar essa média? Não. Tá? Essa média aqui, ela vai puxar do próprio Keltner. Você pode alterar o Keltner, tá? Então tá vendo aqui que você tem o Keltner período, que é aquela média, você pode alterar. Então se você colocar 30 aqui, o Keltner vai mudar, né? O robô vai alterar o Keltner e a média vai alterar para 30 também. Então ela vai ser sempre a média central desse Keltner. Ok. Vamos deixar 20. Então alvo final, 0. 0 se você quiser alvo na média. Ou, não, eu quero alvo em pontos. Eu quero sair com 100 pontos. Simplesmente coloque 100 aqui, tá? Não, eu quero sair com 150 pontos. Beleza, 150 pontos, ok? Não, eu quero continuar usando na média. Deixa 0. O stop loss é bem parecido, tá? Como é que ele vai funcionar? Se você deixar 0, ele vai deixar sempre o stop, pessoal, nas mínimas, tá? Quando for compra, ou na máxima quando for venda, tá? Ele deixa um tiquezinho acima, tá? Então ele fez uma venda aqui. Se você deixar o stop loss zerado, ele vai colocar o stop um tique acima, tá? Desse pavio, tá vendo? Ó? Foi estopado aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele fez uma venda aqui, ele deixou o stop um tique acima, né, desse pavio. Acabou tomando um stop aqui. Então o 0 é isso, tá? Você deixa o stop na mínima ou máxima dos boxes de entrada, ok? Não, eu quero usar stop fixo, eu quero usar 100 pontos de stop, quero usar 150 pontos. Mesma coisa, só alterar aqui, tá? Alterou aqui, ele vai alterar lá para uma ordem oco, tá? Beleza? E, né, vamos aqui deixar zerado, não vamos mexer nisso agora. Break-even. Olha só, eu não recomendo, tá, nesse tipo de estratégia usar break-even. Por quê? Porque o alvo, se você usar o alvo na média, né, obviamente, o alvo já é bem curtinho, tá? Então eu não recomendo, tá, usar break-even aqui, mas tá aí para quem quiser usar, né? Break-even, então você vai definir a quantidade de pontos. Quando esses pontos forem atingidos, o seu stop vem para o preço de entrada, né? Então aqui a gente vai ter acesso ao Keltner, a alterar, né, o Keltner do robô.
Então o desvio padrão, a gente pode mudar de 2 para qualquer outro valor. O período da média e o tipo, tá? O que é esse tipo? Se a gente der 2 cliques aqui, ó, a gente vai ver que tem o tipo aqui, ó. A gente vai contar o seguinte, tá? Como que a gente consegue configurar lá? Ele vem por padrão exponencial, tá? Exponencial é o tipo 1. Por quê? Na programação, tá? A gente sempre começa pelo zero. Então o 0 seria aritmética, 1 seria exponencial, 2 seria Welles-Wilder e 3 ponderada, ok? Então se você quiser mudar o tipo do Keltner, tá? Tem que lembrar disso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, ok? Vamos voltar lá. Então tá aqui, ó. Então você colocar entre 0, 1, 2, 3 aqui, né? Se você quiser alterar. 1 é o exponencial. E aqui é o período do oscilador. O que é o oscilador? É o IFR, tá? Então tá vendo aqui que ele vem por padrão como 9? A gente deixou 9 aqui também. Se você quiser, você pode mudar, tá? Tem gente que usa 14, né? Tem gente que usa IFR menor. Então fica aqui, né, para você alterar. Então é isso, pessoal, que você tem para alterar no robô, tá? Se você quiser fazer backtest, você consegue alterar qualquer coisa aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar agora um stop loss de 100 pontos e um alvo de 100 pontos. Pronto, vamos alterar a regra de coloração. Olha só. Espera carregar. Beleza. Agora a gente precisa alterar o de baixo, tá? Porque senão vai continuar dando diferença, porque ele continua, ó, saindo na média. Então agora a gente vem no de baixo, né? E muda a mesma coisa que a gente alterou lá. O que a gente alterou? Alterou o alvo e alterou o stop. Eu coloquei 100, né? Vou colocar 100. Né? E o resto, pessoal, né? Tem que deixar tudo exatamente igual. Aliás, tudo tem que estar exatamente igual, né, na regra de coloração. Deixa eu dar OK. E agora vai mudar tudo, tá? Agora ele não vai sair mais na média, olha só. Agora ele vai sair com 100 pontos de alvo ou 100 pontos de stop. Então vamos conferir aqui, olha só. Vendeu, saiu aqui. Vendeu, tomou um stop de 100 pontos. Vendeu, tomou um stop de 100 pontos. Comprou, saiu, né, com 100 pontos. Comprou, saiu com 100 pontos. Vamos olhar para trás. Ó, a venda aqui, 100 pontos. Outra venda, 100 pontos. Mais uma venda, opa. Mais uma venda aqui, 100 pontos. Aqui um stop de 100 pontos. Mais uma venda aqui de 100 pontos. Beleza? Então você consegue ir brincando, pessoal, alterando lá as configurações e olhando o gráfico para trás, né, e puxando para trás. Inclusive, se você mudar o tamanho do renko aqui, todos os cálculos, né, serão refeitos para o tamanho de renko que você colocou. Um detalhe muito importante: o Keltner que você altera aqui, tá, é o que vai funcionar. Esse que está aqui no gráfico é só visual. Então, se você alterou qualquer coisa no Keltner do robô, você pode alterar aqui também, tá? Para ficar mais visual para você, tá? Para não ficar dando entrada falsa, né? Onde não parece, né? Que era para ter dado entrada. Beleza, pessoal? Então é bem básico, né? Não tem nada demais. É basicamente isso. Só que a gente tem algumas diferenças, tá? Eu não vou mostrar, tá, toda aquela configuração do robô. Eu já fiz um vídeo de mais de 20 minutos com tudo, né, que você pode fazer com a automação da estratégia. Eu vou mostrar basicamente isso aqui, pessoal. Ó, então a gente vai vir aqui em estratégias, em automação de estratégias, tá? Aqui a gente consegue configurar o nosso robô, tá? Eu fiz um tutorial inteiro sobre isso aqui, então não vou entrar em muitos detalhes, ok? O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai colocar aqui o DDI, a versão Premium, tá? Pra gente ver algumas diferenças, ok? Então só um minutinho. Então tá aqui, vamos carregar a versão Premium, tá? Tudo que a gente viu lá, pessoal, de configuração é aqui que você edita, tá? É aqui que você vai configurar o robô, tá? Eu entro em mais detalhes sobre isso aqui, né, no vídeo que eu expliquei, que vai estar na descrição, tá? Então olha só, a gente tem mais funções, tá? A gente tem mais algumas coisinhas, algumas diferenças na versão Premium, tá? Ele é mais editável, vamos falar assim. Primeira diferença, tá? Na versão Free você só trabalha com um contrato, tá? Você não pode trabalhar com mais de um contrato. Aqui você já pode, né, colocar mais de um contrato, né? Aqui no contrato total. E
você pode inclusive fazer uma parcial. Pessoal, muito cuidado com essa parcial, tá? Já vou explicar o porquê. Então, por exemplo, eu quero entrar com 5 contratos e eu quero fazer uma parcial com 3 contratos. Beleza, você configura aqui. Ele vai entrar com 5 contratos, ele vai sair com 3 na parcial e vai segurar 2 contratos para sair no alvo final. Ok? Vamos deixar aqui com um contrato só mesmo. Alvo final, eu já expliquei, né? Se você deixar zerado, ele sai na média, ou se você colocar um valor aqui, ele vai considerar esse valor como o alvo. Alvo parcial, pessoal, aqui é só em pontos, tá? Aqui não tem essa de sair na média. O que eu recomendo? Quer fazer parcial? Use, tá? Tanto o alvo parcial quanto o alvo final em pontos, tá? Não coloque aqui para sair na média. Por quê? Porque se você colocar para fazer uma parcial e essa parcial for e o alvo final, né? Por exemplo, a média estiver subindo e o alvo final for mais curto do que a parcial, pode dar algum problema no robô, né? Então quer fazer parcial? Faça bem curta, 40 pontos, 30 pontos, 50 pontos, tá? Não arraste muito, né? Se você estiver usando o alvo na média. Mas eu não recomendo, tá? Eu recomendo, se quiser fazer parcial, use os dois em pontos, né? Então coloque aqui, lá, sei lá, 60 pontos, 70 pontos e aqui 120, 130, não sei. Vocês podem testar aí, ok? Deixa eu pegar a minha colinha aqui, pessoal. Pronto. Vamos voltar aqui. Tive que fechar essa parte aqui, senão não conseguia mexer no outro monitor aqui. Então a gente já viu, né? A diferença agora é que tem um alvo parcial, né? Pessoal, agora a gente consegue alterar o alvo média, né? Lá na versão free, ele vai seguir sempre o que você colocou no canal de Keltner, né? Então, se o canal de Keltner é com média de 25, o alvo da média, né, será uma média de 25 períodos. Agora aqui não, tá? Você consegue alterar, inclusive, o tipo dela. Vamos lá, vamos por partes, né? Então, passando aqui pelos alvo final e alvo parcial, a gente tem alvo média tipo. O que é isso? Alvo média tipo é o tipo da média, né? Você vai conseguir alterar. Quais são eles, né? Então, 1, né, seria uma média aritmética, 2, uma média exponencial e 3, uma média ponderada, tá? Então é isso que você consegue alterar aqui. Você vai conseguir colocar o período dela, né? Então uma média de 9, de 21, de 34, 55, e se ela vai ter deslocamento ou não, né? Então, para quem usa deslocamento de média, tá aqui também, tá? O stop loss a gente já viu, não muda nada, tá? É basicamente a mesma coisa. O break-even também é a mesma coisa, não muda nada. Keltner desvio, a mesma coisa, né? O período, o tipo, né? Já expliquei também sobre isso. Uma outra diferença que vai ter, pessoal, então até aqui a gente não muda nada, né? Então a partir daqui, ó, já vai mudar, né? E aqui é uma coisa bem bacana. O setup original foi feito com IFR, né? Então a divergência de IFR, né? Inclusive o nome do robô é esse, né? DDI é justamente isso, divergência de IFR. Aqui a gente consegue alterar, tá? O que a gente consegue alterar? Existem três osciladores aqui dentro que vocês podem usar. O primeiro deles, o tipo 1, é o estocástico lento, tá? Já é o tão famoso estocástico lento. Funciona da forma bem parecida, né, que o IFR, porém ele dá mais entradas, né? Ele tende a ficar sobrecomprado e sobrevendido mais fácil, né? Vamos dizer assim. Obviamente dependendo do período, né? Então você consegue alterar o tipo aqui, né? Então aqui a gente mudou para o estocástico lento. A gente consegue alterar o período do estocástico lento. Aqui, pessoal, muito importante, tá? Você consegue alterar, tá vendo aqui essas linhas, né? 70, 30. Então são as zonas de sobrecompra e sobrevenda. Você consegue alterar aqui. Por quê? Porque o estocástico lento normalmente trabalha com 80-20, tá? Não é 70-30. E mesmo assim, tem gente que gosta de brincar com isso aqui também, tá? Então o cara usa o IFR, mas ele não quer usar 70-30. Ele quer usar, sei lá, 90-10. Certo? Para pegar justamente quando entra no maior período de sobrecompra ou sobrevenda. Ou o cara deixa um pouco mais suave, né? Usa 60-40. Então você consegue brincar com isso aqui também, né? Então, tipo,
A gente já viu que o tipo 1 é o estocástico lento, tipo 2 é o IFR e o tipo 3 é o mais bacana deles, é o Z-Score, tá? Para quem não conhece esse indicador, eu fiz vídeo no canal já trazendo ele aí, tá? Ele está disponível aí no Profit. Vocês conseguem baixar direto da loja do Profit, é só colocar lá JB, né? Na loja de estratégias que aparece lá o Z-Score para você baixar. Então, para quem quer usar o Z-Score, também está aqui, tá? Você vai conseguir alterar o período dele, porém isso aqui, ó, ele vai ignorar, tá? Ele ignora esse sobrecompra e sobrevenda, por quê? Porque ele trabalha com desvio padrão, tá? Então ele já tem o sobrecompra e sobrevenda dele fixo. Então, se você colocar o tipo 3, ele vai ignorar, tá? Esse sobrecompra e sobrevenda aqui. Beleza? Então, relembrando, 1 estocástico lento, 2 IFR, 3 Z-Score. Outra coisa que eu achei bacana pra caramba, isso aí foi ideia do próprio Eduardo, tá? Divergência mínima. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um filtro para você justamente não pegar esse tipo de divergência aqui, ó, muito perto, tá? Então isso aqui é em pontos, tá? A gente já vai ver. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 10, tá? Significa que a diferença, né? A diferença do fundo maior, né? Do fundo menor, né? Para o outro fundo tem que ser de pelo menos 10 pontos, tá? Como assim 10 pontos? Pessoal, a gente já vai ver ali no gráfico, tá? Deixa eu dar uma pausa rapidinho. Pronto, voltamos. Então aqui, ó, a gente vai ter um valor, né, para alterar, né? A gente deixar zerado, ele fica como tá, né? Ele ignora, né, essa divergência mínima. Porém, se a gente colocar qualquer valor, ele vai começar a considerar, né, este valor aqui como divergência mínima. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 10, tá? Vamos lá olhar no gráfico. O que seria isso? Lembra que eu tinha feito a medição, né, daquela hora? Vamos medir aqui de novo, ó. Então a gente pega a ferramenta cruz aqui, ó, traz até aqui embaixo. Então neste fundo aqui, qual foi o IFR? A gente consegue ver aqui, tá, pessoal? Tinha esquecido de falar, ó, aparece aqui, ó. Tá lá, IFR 26,92, ok? Então esse foi o valor do IFR. Quando acontecer essa divergência aqui, ó, qual o valor que tá dando pra gente? 28,42, ou seja, né, a diferença foi muito pouca. Muito pouca. Então foi de 26 para 28, deu ali o que, 1,5 ponto, né? Não chegou a 2 pontos. Deixa eu só medir de novo aqui. Aí eu fui até pegar a calculadora aqui. Deu exatamente 1,5 ponto. Olha que loucura, nem fiz as contas. Mas enfim. Então tá vendo, se a gente colocar qualquer valor lá acima de 1,5 ponto, colocar 2, 3, 5, 10, ele não vai entrar, tá? Quando a diferença for bem pequenininha assim. Então tomem muito cuidado com aquilo, tá? Com aquela opção, porque se você colocar um valor muito alto ali, ele não consegue pegar divergência, ele não vai dar divergência nenhuma, tá? Então você vai colocar ali um valor 10, cara, vamos ver aquela divergência que tinha dado aqui, ó. Vamos ver aqui. Então aqui nesse topo a gente tem 73,59, certo? Vou até pegar a calculadora aqui. 73,59, beleza? E aqui, neste outro topo, 67,40. Então aqui foram 6 pontos. É isso mesmo? É. Foram 6 pontos e uns quebradinhos, pessoal, de divergência. E olha só, né? E olha o quanto, né? Deixa eu só ligar a ferramenta de desenho aqui. E olha o quanto inclinou, né? E mesmo assim foram só 6 pontos de divergência. Então tome cuidado, tá? Não coloquem uma divergência muito alta lá, uma divergência mínima muito alta, porque vai te tirar das operações, né? Vai pegar uma operação no dia, 2, dependendo do que você colocar. E se você for muito exagerado, não pega nenhuma, né? Não vai entrar em nenhuma operação, porque nunca vai dar a divergência que você quer. Entendeu? Então é uma ferramenta bacana para não entrar naquelas divergências que nem dessa aqui, ó. Essa aqui foi ridícula, né? Olha só. 28,80 e 29,39. Então, né, aqui você poderia colocar não, divergência tem que ser pelo menos 2 pontos, tem que ser pelo menos 3 pontos. Aí sim,
ele não teria entrado nessa. Apesar que deu game, né? Olha só. Foi lá pegar o alvo de 100 pontos. Beleza, pessoal? Então, assim, as diferenças, né, da versão free, da versão premium, eu já falei. Como que você faz para adquirir a versão premium? Tá? Não só deste robô, de todos que eu já lancei até hoje. Basta ser membro do canal, certo? Você rolar aí para baixo, né? Antes da descrição tem o botãozinho Seja Membro. Você, né, clicando lá para ser membro, você tem acesso a todos os meus robôs versão premium, tá? Não só esse, como os antigos, quanto os que eu lançarei futuramente, né? O objetivo aí até o final de março, desculpem, é ter pelo menos aí uns 10 robôs, né, lançados com versão free e premium. Então, se tudo ocorrer, né, da forma que deve, né, não acontecer mais nenhum imprevisto, a gente consegue, né, alcançar o objetivo aí de ter pelo menos 10 robôs, né, para vocês operarem aí até o final de março. Então, né, considerem-se, considere, né, se tornar membro, tanto para ajudar o canal, né, ajudar o meu trabalho aí, quanto para você ter esse benefício, né? Isso é um presente meu, né, para vocês, presente para quem está contribuindo com o canal. Então, essa versão premium é para isso, né? Todos os robôs têm versão free e continuarão, né, grátis, para sempre. Então, essas versões continuarão grátis. Pessoal, não é obrigado você ser membro para você usar o robô, tá? É obrigado, né, entre aspas, ser membro para ter os benefícios de usar uma versão premium com mais, né, modificações, mas fica a critério de cada um. Beleza, pessoal? Então vou deixar o card aqui em cima agora, ó, com o link para você assistir, né, como configura o robô, tá? Porque o que estava acontecendo? Todo vídeo que eu fazia de robô, eu fazia toda a explicação, tudo igual lá de como você configura o robô. E ficava uma chatice, porque o cara que já assistiu, ele não quer assistir de novo, né? O cara que já está expert em configurar os robôs, o cara não quer ver aquela parte. E aí fica 20 minutos de vídeo sobrando lá no fundo, com conteúdo que o cara não quer ver. E pra mim fica repetitivo, todo vídeo falar a mesma coisa, todo vídeo falar a mesma coisa. Então eu fiz um vídeo bem detalhado, bem explicado, com tudo que dava pra explicar sobre robôs, né? Sobre como configurar. Então aquele vídeo eu vou usar para todos os outros vídeos de robô, né? Por exemplo, esse. Então, né, você quer saber como configurar o robô, né? Você vai agora assistir o videozinho que eu vou deixar para vocês. Vou deixar mais 2 videozinhos aí para quem não assistiu ainda, tá? Ou quem já assistiu e quer assistir de novo. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até amanhã.